Neste vídeo vou falar um pouquinho sobre a didática geral, a didática da matemática e a transposição didática. Essa é uma atividade avaliativa da disciplina de didática da matemática do curso de licenciatura em matemática do campus avançado de Patu, no Rio Grande do Norte. Bom, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a didática geral. Didática, o conceito está relacionado a como ensinar. Então, a didática é uma seção ou ramo específico da pedagogia e se refere aos conteúdos do ensino e aos processos próprios para a construção do conhecimento. A didática é definida como a ciência e a arte do ensino, segundo Hardt. Então, para se construir a didática é preciso ensino, prática e reflexão, por ela ser um ramo do conhecimento. A técnica que o professor utiliza para ensinar está ancorada a um objetivo maior, que é a formação de um cidadão e de um sujeito. Então, a didática será analisada e compreendida como forma teórico-prática de ensino e, como tal, expressa determinada educação do homem para a vida em sociedade, segundo Dames, 1990. O objetivo de estudo da didática é o processo ensino-aprendizagem. Então, quem ensina é o professor. A quem ele ensina? Ao aluno. O que ele ensina? Conteúdos específicos de acordo com a sua disciplina. Onde ensina? No ambiente. Esse ambiente pode ser uma escola, pode ser uma sala da web, pode ser um laboratório, né? Pode ser uma aula campal. Como ele ensina? Usando estratégias. Essas estratégias, né, podem ser também sequências didáticas. E por que ele ensina? Porque ele pretende atingir um objetivo, a aprendizagem do aluno. Então vamos falar agora sobre a didática da matemática. A didática da matemática é o estudo das relações de ensino e aprendizagem da matemática e está na fronteira entre matemática, pedagogia e psicologia. Ela surgiu por volta do século XX, onde professores de matemática se reuniram para discutir sobre o ensino dessa disciplina nas escolas. A partir daí, a Unesco, na década de 50, organizou um congresso sobre a educação matemática. Na década de 70, surgiu a famosa disciplina Didática da Matemática na França, onde há uma sistematização dos estudos acerca do ensino da matemática. Os professores e estudiosos decidiram que cada área do ensino deveria pensar em sua própria didática, reconhecendo que não poderia haver um campo de estudo único que atendesse às especificidades de ensino de cada campo do conhecimento. Agora vamos entender o que são situações didáticas. Então, situações didáticas trata-se de um conjunto de atividades concebidas e organizadas de tal forma que cada etapa está interligada à outra. Ao planejá-la, o professor tem como objetivo ensinar um determinado conteúdo, começando com atividades simples até chegar em operações mais complexas. A criação de uma situação didática pode ser iniciada pela escolha de um problema. Então, o professor, né, ele irá escolher um problema e esse problema serve para despertar a motivação do aluno. O professor ele precisa escolher problemas que estejam mais relacionados ao cotidiano do aluno, para depois esse aluno ser capaz de resolver problemas mais complexos. O objetivo do professor é que o aluno tenha uma aprendizagem significativa. Para isso, ele pode criar sequências didáticas, que é o próximo slide. Então, o que são sequências didáticas? Dows e Schnill, 2004, não sei dizer o nome direito, defendem que as sequências didáticas são instrumentos que podem nortear os professores na condução das aulas e no planejamento das intervenções. Para desenvolver uma sequência didática é necessário planejamento,
Então, nesse processo, né, nessa etapa, o professor vai planejar as etapas de acordo com a expectativa de aprendizagem. Ter clareza do que se pede no enunciado da atividade. Nesse momento, o professor analisa o que os estudantes sabem ou não sabem sobre o que se pede no enunciado da questão. Identificar os conhecimentos que estão envolvidos na situação problema. Então, ele vai observar se os alunos estão reconhecendo os conteúdos trabalhados propostos nessa atividade. Algumas vezes os conceitos eles vêm explícitos e em outras vezes não. Então, nessas vezes que não vêm explícitos, o aluno precisa pensar mais um pouco para poder solucionar esse problema. O outro passo é decidir os procedimentos necessários para encontrar a solução da situação problema. Aí vai de cada aluno, né? Cada aluno vai estabelecer um roteiro para se chegar à solução. Após identificar os conceitos, esses alunos vão encontrar os procedimentos necessários para se chegar à solução. Elaborar e ou validar os resultados obtidos. Os alunos que fazem essa verificação deixam de achar de forma mecânica e passam a ser indivíduos mais autônomos e conscientes do que fazem. Então, se o aluno consegue elaborar ou validar os seus resultados obtidos, esse aluno ele para de ser aquele aluno que sempre está repetindo o que o professor manda ou que o colega está fazendo, para ser alguém autônomo e consciente do que está fazendo. E por último, a avaliação do professor, né? Ajuda o professor a refletir sobre os avanços na aprendizagem dos alunos. Pode ser feita de diferentes maneiras: conversas durante o desenvolvimento da atividade, atividades escritas, individuais ou coletivas, observações também. Então, a avaliação ela é importante para mostrar o que os alunos já aprenderam e onde ainda precisam melhorar. Agora vamos falar sobre a transposição didática. O que seria a transposição didática? Essa transposição ela permite uma visão panorâmica das transformações pelas quais o saber matemático passa. Consiste em pegar um saber científico e transformá-lo em um saber escolar. O conhecimento é provisório, né? Então, o professor ele só consegue fazer com que os alunos acreditem na sua explicação em sala de aula, ou seja, que o conteúdo que ele está ouvindo se transforma em conhecimento, se esse professor levar os seus alunos a refletir, a pensar, se ele desnaturalizar, ou seja, se conseguir associar esse conteúdo ao cotidiano deles. Por exemplo, é diferente você dizer para um aluno que 2 mais 2 é 4, é diferente de você criar uma situação do cotidiano. Por exemplo, você pode dizer que 2 crianças estão brincando no parquinho, quando chegaram mais 2 crianças para brincar. Então, tinham 2 brincando no parquinho, chegaram mais 2. E aí o aluno vai associar ao seu cotidiano. Então, ele vai começar a imaginar, a refletir aquela situação e vai concluir que no total ficaram 4 crianças no parquinho. E para finalizar, gostaria de falar sobre os elementos da transposição didática da matemática. Então, o que seria a textualização do saber? É o processo de preparação prévia, ou seja, o planejamento. Desincretização. Desincretização se trata da divisão teórica em várias etapas, ou em várias áreas e especificidades. E a despersonalização é a exigência da separação do saber em qualquer contexto pessoal. O professor não pode colocar a opinião dele quando ele está explicando um conteúdo para o aluno.
Programabilidade se refere ao tempo previsto. Esse tempo pode ser tempo didático ou pode ser tempo de aprendizagem. A publicidade prevê e contar para o aluno onde ele pretende chegar. Definição explícita do saber que será ensinado. A resolução de problemas. E aí vem as noções paramatematicas. Essas noções paramatematicas se tratam das ferramentas usadas pelo professor, ou seja, as noções que ele tem. Noção de prática social de referência. Se trata de contextualizar o porquê daquele conhecimento. Aí vem a descoberta matemática e, por último, e importante também, é a vigilância intelectual, né? O professor, ele não sabe tudo, ele precisa sempre estar renovando, precisa sempre estar buscando mais conhecimento na sua área. Ele precisa também rever os seus conceitos e ser crítico consigo mesmo, observar onde ele está falhando e onde ele precisa melhorar. Então, esse foi o conteúdo, espero ter ajudado. E obrigado pela atenção.